Pra constar, atitude de... Fala, Rádio Cultura FM 100.9 com Mauro Rocha e Felipe Vitelli. Fala, Mauro Rocha, hoje nós estamos com um convidado aqui importante pra caramba dentro da área do que tu mais gosta, né? Que é a do audiovisual, mano. Fala aí. Cara, eu adoro audiovisual mesmo, entendeu? Inclusive, não é à toa que eu fiz o Curta Poema Curto, que tem tudo a ver com essa questão de cinema, de curtas e tal, e o Cine Poema agora, mas maravilha, vamos que vamos, Vitelli. Vamos lá, Diógenes. Quem é o Diógenes na cena, mano? Rapaz, Vitelli, cara, quem sou eu? Eu sou um cara aí que da adolescência gosta muito de música, principalmente um rock and roll, sempre bom. Ótimo, ontem tava com o João Mancha aqui, mano. Aprendi a tocar guitarra, toquei com diversas pessoas, mas sempre trabalhei, além de música, paralelamente. Eu fui editor, né? Trabalhei em televisão muitos anos, que foi o que me fez partir também pro audiovisual, né? Ó, que maravilha. Isso. E aí, enfim, nessa vida aí, até hoje eu trabalho com audiovisual e música paralelamente, que é uma coisa que a gente nunca vai deixar de fazer, que eu gosto muito e toco até hoje também em bandas e adoro isso aí. Ó, cara, que bom. E como é que é a questão, a cena no Distrito Federal, dentro do audiovisual, dentro da música, questão de banda, questão de projetos, como é que você trabalha muito bem nesse sentido inclusive com recurso público, mano? Sim, a cena da música aqui em Brasília, o que acontece? Ela tem, inclusive é meio às vezes criticada essa questão. Você tem uma cena que é muito voltada assim para, falando especificamente de banda de rock, assim, voltada às vezes para tributos, para bandas que fazem cover. É um cenário. Então, antigamente a gente tinha um cenário também voltado, um circuito voltado para o autoral. Ótimo. Hoje em dia o autoral é meio que assim, o cara tem que ter um projeto, ele tem que ter um financiamento para ele conseguir galgar aquilo ali, porque uma casa noturna que dá abertura para um cara que faz um trampo autoral é difícil aqui em Brasília. Muito difícil. Muito difícil. Muito então difícil. O cara, ele tem que partir para um FAC, se ele for querer galgar esse caminho aí do autoral, ele tem que partir para um caminho de fazer um projeto aí para conseguir bancar, porque perfeito. Casa... Aqui em Brasília é uma coisa que falta, casa que dá espaço. Tem uma linha no FAC, né? Tem uma linha no FAC exclusiva só para bandas, para música autoral. Não, exatamente. O FAC ali você tem que ser autoral para entrar ali, né? O FAC tem que ser um trabalho musical que tenha uma identidade sua, etc, né? E tu tem material de música também, que a gente vai botar para tocar também aqui, mano? Eu tenho 2 discos. Principalmente inclusive as autorais. A gente não vai pagar jabá de jeito nenhum, mano. Ó, para quem tá afim aí... O autoral que é legal. Quem quiser procurar aí no Spotify Diógenes Dias, você vai ver... Eu tenho 2 discos nas plataformas digitais, né? Um é um instrumental de guitarra, o outro tem participação de muitas pessoas, da Jorge Louca, uma cantora aqui de Brasília, enfim. Eu tenho também um disco infantil que eu gravei financiado pelo FAC. Olha só. Anos atrás. Olha só. Acho que coisa de 15 anos atrás, assim. Fiz um disco infantil que eu também gosto muito desse cenário, desse tipo de... Dessa linha de infantil, né? Trabalhar com criança, música e criança, eu acho muito legal. Cara. Já tem esse projeto aprovado? Tem outro também? Então, aí tem um agora que eu aprovei que eu vou fazer em escolas, que se chama Nana Música para Criança, que eu vou fazer em escola, mas 15 anos atrás eu tive um disco de músicas minhas, autorais, infantis, aprovado pelo FAC. Ó, que legal. É isso, nas plataformas eu tenho 2 discos, Você vai passar isso pra gente veicular aqui, cara. Pode falar a plataforma. Todas as plataformas. Spotify, todas elas você digita Diógenes Dias e vai aparecer. Pronto, beleza. Aí, meu público ouvinte, fica atento que o cara é bom mesmo, viu? A questão do audiovisual, Diógenes, porque você tem um projeto aí, né, que está em andamento, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Isso. E aí, você já pode explanar nesse sentido aí. O audiovisual aqui em Brasília, a gente tem, no meu caso, assim, eu entrei muito na linha de documentário, trabalhei no Dulcina, que foi um documentário aqui sobre a Dulcina de Moraes. Com a Glória, não? Com a Glória? Exatamente. Ó, que legal, velho. E com a Glória Teixeira. Parceirona. Inclusive com a Glória, a gente está fazendo agora um documentário sobre Neville de Almeida. Neville de Almeida. Um diretor clássico lá das antigas do Rio de Janeiro. Glória é pontista de cultura, gente no palco. Vou chamar ela aqui também. Exatamente. Então, assim, eu no audiovisual vou muito pelo caminho, assim, do documentário que eu gosto. Eu gosto muito do documentário, é a linha que eu sigo. Dulcina foi da primeira turma do Dulcina, vou ficar repetindo aqui sempre, Você cara. Foi? Pô, que legal, hein? Peguei uma honra, hein? Honra, aluno dela e outros, cara. Você viu esse filme da Dulcina? Vi. Assim que ela me falou, aí quando veio a estreia, a gente foi pra cima.
Você tem lá a Fernanda trabalho muito Montenegro, bom. tá no filme. Fernanda Montenegro foi aluna dela também. Exatamente. Lá no Rio. Ué, François Forton François foi Forton. aqui, Kátia Maranhão, Também quem tá no mais? filme. Foi até companheira do Arruda, cara. A Vicentini Sim. também. Mas diga aí, Mauro. Cara, tô vendo que... É da tua área, o cara, mano. É Eu da tô tua vendo. área. Não, beleza. Não deu? Não, rapidinho, só... Vai tranquilo aí. Mas vai dar continuidade aí do projeto que você tem aí sobre a música de toda a história, né? A trajetória dos músicos dentro de Brasília. Você tem nomes importantes. Isso, que é o documentário em que pé que está. Exatamente. Eu tenho um documentário aí que eu estou trabalhando já há alguns anos, que eu comecei de forma independente. Um documentário que chama Pioneiros da Música de Brasília, que ela aborda principalmente a área ali, a década de 60 e 70, musical aqui de Brasília. Porque quando o pessoal fala de Brasília, cara, uma coisa que eu percebi até como músico, porque eu conheço muitos aí, e no meio circulava muito, é que o pessoal, cara, eles são muito ligados quando falam em Brasília, até a música eles acham que assim, Brasília é conhecida pelos anos 80, Exatamente. pelas bandas dos anos 80, mas quando você fala dos anos 70, cara, os caras... muita gente não sabe o que acontecia aqui nos anos 70 e 60. Eu sou de 68, cara. E na você época sabe, você também sabe. Na época do Carrossel do Titio Darlan. Pois é, o Darlan, cara. O Darlan E tinha é música, tinha história de música que você pode contar aí também. O que tem dessa turma do antes-70? Então, no cenário eu conhecia, musical do DF. Olha só, eu fui amigo próximo do Clodo Ferreira. Clodo era um dos caras ali dos anos 60, né? 60, final dos 60. Os três irmãos, né? O Clodo participou de uma banda chamada Os Quadradões, que gravou um vinil em 69. Que era ali da turma ali da 312 Norte, se não me falha a memória, velho. E tinha um pessoal de Taguatinga nessa também, banda. Sim. Inclusive eram os caras ali que era que depois viraram Placa Luminosa. Do Lula no... Riba, o Ari, eu fui na casa do Ari lá no Rio. Que viraram Placa Luminosa. Viraram Placa Luminosa anos depois, inclusive. Que tocava também com o Mato Esquela, velho. Tinha uns deles que tocavam com o Mato Esquela. Quem era do Placa Luminosa nos anos 70? Era o Gessé, que era o vocalista. Do Porto Solidão, do Porto festival. Solidão. Exatamente. Que gravou o primeiro disco. Isso. Morava no Cruzeiro. Morava no Cruzeiro. Não, só tô aqui porque... Então era um cara maneiro, né, mano? É maneiro, morava no Cruzeiro, era maneiro. Exatamente, cara. Você tá falando do Clodo, eu tenho um amigo, que é o Aldemir Luna, que também participava, você deve conhecer, era músico e tudo mais, junto com o Clodo, o Climério e tal, ele é muito amigo ali dos caras. Aldemir Luna, não sei se... Aldemir Luna, eu sei de nome, pessoalmente não. Agora, outro cara que eu conheci, que infelizmente faleceu, o Clodo também infelizmente faleceu no ano passado, mas quem faleceu há pouco tempo foi o Anapolino. Anapolino foi recentemente, mas era Clodo Climério Clés, o Clodo que recebeu a medalha, se não me engano. Que era o professor, porque eu confundo os três. Climério ainda tá, eu sei que tá. O Climério eu sei que cara, tá. A história do Clodo é tão interessante, pouca gente sabe disso, mas o Clodo é autor de músicas, mais de 20 músicas do que o Fagner gravou. Sim. Ele tem mais de 20 músicas com Dominguinhos. De uma poética fora do comum, cara. Música com Dominguinhos, muita música que ele fez com Dominguinhos, música gravada pelo Ney Matogrosso, Nana Caymmi, por aí vai. Eu tive o prazer de estar lá no museu, cara, quando ele estava recebendo a medalha do seu Teodoro, que eu recebi também. Sim. Que eu recebi também. É isso, esse cenário aí é muito interessante. Eu fui na casa do Ari, que foi do Placa Luminosa, conversei muito com o Ari. Inclusive, cara, pouca gente sabe. Quer ver uma história muito doida sobre isso aí? Pode falar, mano. O Placa Luminosa acompanhou uma turnê inteira do Ney Matogrosso. Olha só. Inclusive, o Placa Luminosa tem música gravada do Mato Esquela, se não me engano, daquele do LP da mão, que eu não me lembro o nome. Foi uma novela, música que foi de uma novela global dos anos 70. Sim. Mas o Placa Luminosa acompanhou o Ney Matogrosso na turnê do primeiro Rock in Rio. O Placa Luminosa tocou no Rock in Rio acompanhando o Ney Matogrosso abrindo o Rock in Rio 85. Caramba. Uma banda aqui de Taguatinga. Exatamente. Tava lá e, cara, é bom você falar isso, porque a gente, quando fala da cultura do DF, é só resumido ao plano piloto, a história do plano piloto. Cara, aconteceu e acontece, cara, muita coisa nas quebradas. Muita coisa. Eu vou falar nas satélites, sempre. Paralelo, a gente estava com o Renato Matos ontem e falando do Concerto Cabeça. Ao mesmo tempo, estava a coisa acontecendo, cara. Poeta, música rodando nas satélites, cara. Exatamente. Né? Para você lembrar, eu vou dar mais recente, da década de 80, o Rola Pedra, que é no teatro ali, bem na entrada de Taguatinga. Então, a gente vai continuando nessa fala. Mauro,
É isso aí, galera. Estamos ouvindo Pra constar, Atitude de Fala na Rádio Cultura FM com Mauro Rocha e Felipe Vitelli. Rádio Cultura FM, a rádio tocando você. Dando continuidade com o Diógenes aqui, que está falando sobre cinema, audiovisual e outras coisas mais. É com você, Mauro. Cara, é uma história rica, né? Porque não foi à toa que eu convidei o cara, velho. Eu tô aprendendo muito, eu gosto muito do cenário musical e também de cinema. E por falar em cinema, você até comentou uma questão aí que é Brasília. Como é que você vê o cinema? E tinha um cara que era um bombeiro e fazia aí um cinema bem... Conheci bem. Bem interessante. Fala um pouquinho sobre saudoso. Era do quê? Um trash, um cinema trash, mas o cara rodou e ficou na cena, mano. Ele demorou um pouco pra aceitar esse rótulo, né? De pior cineasta do mundo. Mas a gente tá falando do Brasa aqui, né? Exatamente. Afonso Brasa. O Brasa, cara, assim, a história dele é muito batalhador, interessante. Mano. Batalhador. O Brasa, eu conheci ele na época que eu trabalhava na Globo. Ele ia muito lá, isso tem tempo já. Você conheceu o Delay, que era irmão do rapaz, do cara do Nat Root? Não. Do baterista, o Delay. Trabalhou também na Globo, cinegrafista. Legal. Muita gente ali. Parceirão também. Eu conheci o Brasa ali, cara. Na época eu fui lá porque eu assisti filme do Brasa, porque eu sou da época do VHS, cara. Eu chegava a locar fita VHS, sabe? E lembro que tinha um Inferno no Gama na locadora lá de Sobradinho. Eu morava em Sobradinho na época. Loquei o filme, assisti. E o Gama é louco, cara. O Gama é na República. A gente vai entrevistar do Gama agora, o Paulinho de Olinda. Inferno no Gama é o mais conhecido dele, né? Da galera aí que conhece o Brasa. Exato. Aluguei esse filme, cara. E um dia o cara tava na Globo lá, eu trabalhava lá, fui lá e cumprimentei ele. Como, parabenizei, porque naquela época ali, falando sobre assim, fazendo um paralelo, cara, pra você fazer cinema nos anos 80, 90, você tinha que ser da época. Você tinha que ser guerreiro, cara. Exatamente. Hoje em dia, a gente tem facilitado uma porrada de coisa, produção, pela questão da tecnologia. Você consegue fazer um filme, com uma câmera fotográfica híbrida hoje. Até com celular. Exatamente. Entendeu? Coisa que, cara, nos anos 80, 90, você tinha que... maquinário específico. O Brasa, até o último filme dele, que ele já morreu já tem um tempo, acho que, se não me engano, deve ter quase mais de 15 anos que o Brasa morreu. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas, cara, ele fazia com película. Gravava com película. Na Moviola. Ele montava um filme como se fosse um filme dos anos 50. Já montei muito também, mano. Então isso era o filme. Isso era filme de verdade, né? Filme que então o Brasa fazia filme nesse contexto. Aí, cara, parabenizei ele lá, conheci ele me deu um cartão, falei, se você precisar um dia aí de uma trilha, fala comigo que eu toco. Ele me deu um cartão e, na outra semana eu fui lá no estúdio dele. Eu falei, posso ir lá? Porque o estúdio dele era lá no Gama, né? Ele morava ali. E fui lá, cara, conheci. Eu cheguei a filmar com uma câmerazinha que eu tenho de aquelas mini VHS da época, que era uma fitinha pequena. Isso. Que você tinha que usar um adaptador para assistir no videocassete. Cara, eu gravei ele fazendo uma edição na Moviola. Eu tenho isso lá em casa, entendeu? Gravei, ele era cheio de pôster, assim, porque a mulher dele foi uma atriz. Inclusive a esposa dele faleceu tem pouco tempo, né? Claudete Joubert. Fiquei sabendo que morreu esse ano. Foi recente. A Claudete Joubert foi atriz nos anos 80 de um monte de pornô chanchado, daquele Tony Vieira. Na época ali dos anos 70. Ela... Até a que foi Miss... A Catarina lá, a Vera Fischer. A Vera Fischer trabalhou também foi estrelona. E então é isso, cara. A história do Brasa é muito legal. Eu fui conhecer ele, fui lá no estúdio dele, porque eu sempre gostei desse lance de audiovisual e tal. E ali naquela época era outro contexto de produção. Olha só, cara. Outro contexto. Eu tô falando 2000 e pouco, assim, que foi que aconteceu isso aí. Maquinário diferenciado, tecnologia, cara. A coisa muda em pouco tempo, né, irmão? Exatamente. E aí, cara, só pra finalizar, eu fiz 2 trilhas pro Brasa, de 2 filmes. O último filme foi eu que fiz a trilha. E fiz uma ponta num filme, cara. O último filme eu fiz uma ponta. Porque no filme do Brasa você tinha que morrer, né, velho? Você tinha que entrar lá pra tomar um tiro e cair e pronto. Mano. Era isso aí. Você torcia até a fita, dava sangue, velho. Mas era interessante, cara. Não, e o cara virou um ícone, né? Diga lá, Mal. Não, ele tinha uma, assim... Primeiro, cara, literalmente o tesão pelo cinema, né? Que era uma coisa assim que, E o autoral dele, muito interessante. E como você falou, para fazer, né, naquela época, você tinha realmente que ser guerreiro, porque
Ele, cara, fazia coisas... Aí você falou, né? O pior cineasta do mundo. Aí eu lembrei do Ed Wood. Isso. Fizeram o filme. Entendeu? É mais ou menos por ali. Ele tá paralelo ao Ed Wood, cara, sabe? É um cara que também trabalhou e fez umas coisas assim, mas acreditava no sonho dele. Exatamente. Isso é legal. E o Brasil ganhou prêmios fora do Foi? Brasil, cara. Sim, Porque cara. existe esse segmento de cinema trash. Sim. Pois existe isso aí. cara, sim, pois é. Cinema de Ah, o Zé do borda. Caixão mesmo E fazia valorizado. muito isso, ganhava. O Zé Lá, do lá, Caixão lá, no, participou. pô, lá, Muita lá gente. nos Estados Unidos ele é ídolo, mano. O cara É valorizado, a forma também. né? É uma respeitado. pena ele ter falecido daquela forma ali. Ele era bom, era um cara novo, se não me engano, tava com 50 anos, não sei nem se isso. Acho que até. Mais ou É menos por aí, isso. por aí, acho que 40 talvez anos, isso. Não 50. foi, É não foi, isso. foi bem na meia idade, legal. O Celto Mello ajudou a finalizar o último filme dele, que Isso. passou no festival na época do ano que ele faleceu. Ele, O Wagner Moura gosta dele pra caramba, bicho. é, Pra você ver, né, cara? Mas, ô Diógenes, voltando àquela questão desse documentário que fala dessa Aham. trajetória musical dentro do Distrito Federal, que é Certo. bom, porque tira do contexto, quer dizer, acrescenta ao contexto que não é só os anos 90, os anos 80 80 com as bandas de garagem, Exatamente. rock, o Brasília é a capital do rock, essas coisas não. Há vida anteriores Não, a essa. a vida, e o interessante é que às vezes o cara fica pensando assim, deve ser uma galera assim que a gente nunca ouviu falar, mas tem um monte de gente conhecida Tem, cara. que tem. foi desse período e o cara Tem, não sabe. inclusive morando na Vila Planalto. Exatamente, cara. Eu tô com uma gravação pra fazer, sabe com quem que morou na Vila Planalto? Sim. Que eu falei com ele, deve ter o Ângelo, vocês lembram do Ângelo Máximo? Ângelo Máximo, velho. Sabia dessa aí? Que ele também foi morador aqui de Brasília? Sim, mas Da época da Jovem Guarda. É porque Sim, eu tinha, sim. que eu morei no Guará, bem no início do Guará, né? Inaugurei o Guará, Ah. e aí veio uma turma da Vila Planalto. Então a gente, esses amigos da turma da Vila Planalto, tinha vínculo lá e um era amigo do irmão, da irmã Sim. dele também. Sim. E ele já estava fazendo sucesso, cara, em Aí. São Paulo. Inclusive aparecendo no Silvio Santos. Ângelo Máximo. Ângelo Máximo, Ângelo exatamente. Fez muito sucesso ali nos anos 70. Morador aqui, foi morador de Brasília. E, cara, tem um pessoal ali dos anos 70. Brasília tinha muita banda de baile. Sim, nessa sim, época. sim. Era o cenário. Sim, Esquema 6, Exatamente. Matusquela. Um dos caras que eu gravei, além do Tião que você comentou aí, que foi do Esquema 6, Tião tocou em outras bandas antes, Tiãozinho. Tinha Boca de Sino. Raulinho e seus Big Boys. Sim, Cara, eu fui na casa Raulino. do Raulino. Raulino hoje mora perto de Goiânia, naquela cidade ali que eu esqueci o nome. Anápolis. Anápolis, pertinho Fui- aqui, quem vai depois de Olhos d'Água, você... Raulino falou, cara, eu tava lá em 64, quando os caras chegaram com um tanque lá pra fechar o congresso ali. Cara, Ele tem foto ali, o cara já tinha Nossa. banda nessa época. Então, Olha assim, tinha um cenário, saca? Aham. Tinha um cenário que, pô, a gente gravou disco aqui em Brasília. Você quer ver uma outra banda aí que os caras gravaram disco? Pouca gente, assim, talvez não lembre, uma banda de rock progressivo. Quem já ouviu falar numa banda chamada Tela? Tela, sim. Do Denis. Sim. Denis, que hoje trabalha com som, né? E do- Tela. Nata Tela- Violeta é uma Tela dos geração... anos 70. Tela dos É, anos sim, 70. bem gravaram antes. vinil. é porque eu acho que o Nata Violeta já é... Depois. É bem Nata- depois, é bem depois. Mas Tela anos 70. Tela A era uma Tela- banda. Tela era uma banda que era do Denis. Denis, que era o batera, que Sim. hoje trabalha com sonorização, essas coisas. E é uma banda muito legal, que gravaram um vinil. Se Esse vocês eu não pesquisarem conheço. aí, vocês vão ver. Teve até umas tiragens. Depois veio a turma esgotadas. do Paulinho, irmão de Haroldinho, com a Haroldina, né, garota ainda tocando, que foi até Exatamente. sucesso na trilha sonora de novela. Exatamente. né? Eu fui lá em São Paulo, cara. Lá em São Paulo, esses discos gravados em Brasília valem uma fortuna. São todos caríssimos. Saca? Eu fui lá, conversei com um cara lá da galeria do rock. Cara. O disco do Matusquela, não sei se vocês sabem, que teve uma tiragem que saiu na Alemanha. Sim. Eles relançaram o disco eu- há pouco tempo, porque o disco custava Cara, $700 lá. Eu entrava... Euros, 700 euros. Eu entrava no combão, né, pra gente ir pros bailes do Matusquela, né? E era eu vou dizer outro, Paquito, que hoje tá lá sim. em, que era Alto do Sinal de Paraíso. Fumaça, tá em Alto Paraíso. Paquito- A gente, moleque, tava ali, cara, junto, pegar, porque até o Napolino morava, acho que, se não me engano, na 18 do Guará. É. Ele, o João, irmão dele, é o pai dele. E a gente tinha esse convívio, cara. Né? Eu me lembro todo o processo que foi, inclusive da gravação daquele LP, que é o famoso que é o da mão, É. que aí depois nunca mais veio a Napolino. E um belo dia a gente se encontra já, né? E, pô, cara, somos sobreviventes, mano. E aí começamos, ele tava na Ordem dos Músicos, presidindo Sim, a Ordem do ficou ali Músico. muito tempo. Tá? E dali a gente colou até recentemente, a gente trabalhou junto, legal. Mas Isso. sim, dá continuidade na fala quando você faz essa colocação aí, quando você cita o Napolino.
Pois é, o Matusquela é uma dessas bandas que os discos são muito valorizados aí no principalmente se for da época, né? E tiver em boas condições. Por exemplo, os Quadradões. Quadradões foi um disco. Outra questão muito doida sobre isso aí é porque pouca gente sabe que aqui em Brasília teve estúdio, cara. Teve estúdio aqui em Brasília nos anos. Lá em Taguatinga tinha um estúdio. Eu tô pra fazer uma gravação com um cara que foi um dos técnicos desse estúdio. Só que hoje o cara tá morando numa cidade perto de Belo Horizonte. Entendeu? Tô vendo se eu vou lá pra gravar, que é um cara que tinha uma banda chamada Os Regis, dos anos 70. E ele foi dono desse estúdio. Onde o Clodo gravou lá, entendeu? Onde tinha uma banda chamada Os Primitivos. Depois vocês procuram aí, gravaram o disco, tem disco. Caramba. Cara, se você for ver o... tem uma... Isso é o quê? 70? Final de 60 para 70. O Não, Quadradões é olha só, 69. Quadradões é 69, Olha que é o só. disco que tem o Riba, que depois foi do Placa Luminosa, tem o Clodo, Sim, isso. entendeu? Era a época do... Aí depois vem uma outra, tem um camarada também que foi só um coisa que era da 302 chamado Gera de Castro. Sim. Também, que tem uma coisa aí, depois Marcelo Sodomita, o Beirão, vem tudo já uma geração. Cara... Isso. Você tem uma galera ali, cara. Eu fui amigo... hoje em dia eu falo com o Ari Mendes, que o Ari Mendes teve um estúdio aqui. O Ari Mendes gravou o primeiro disco do Renato Matos, que também é dos anos 70. Eu tava aqui ontem, Renato. O Renato Matos eu também gravei ele. O Ari Mendes, cara, tocou com o Ney Matogrosso, foi guitarrista há muitos anos da banda do Ney Matogrosso. Hoje em dia ele mora nos Estados Unidos. E ele também é um cara dessa época, que teve estúdio aqui em Brasília. O cara, você vê a importância dentro do assunto, que recentemente um camarada que tocava ali no Feitiço Mineiro, que era o Beto. Sim, o Beto foi sim. guitarrista do Tim Tim Maia, mano. Sim. E tava aqui. Ele foi do Vitória Régia. Um dos do Vitória. Você vê como é que nesse sentido aqui, nessa cena musical, como nós temos história dentro do Distrito Federal. Tem muita história, cara, interessante aqui. Muita história legal. Eu gravei o Oswaldo também. Oswaldo Montenegro, né? Oswaldo também é cenário anos 70. Exato, mas Oswaldo eu trabalhava no IPE, eu tinha um camarada que era meu chefe que era do departamento de desenho, que era o Milton Barbosa, cara, que era o cara que ensinou até essa questão da moviola, que ele fazia a primeira propaganda da Colmeia, aquela da Belinha. Sim. Foi ele que fez colando as coisas, mano, que era montagem. Ele que fazia toda a parte, inclusive do cenário de tudo do Oswaldo Montenegro, cara. Bem no início. Exatamente, que o Oswaldo ele tinha muita coisa no início ali de fazer musicais, né? Exatamente. Era muito musical também, participou. Passou por ela. Zélia Danca participou de musicais do Oswaldo. Isso é a cena do musical do DF, cara, né? E aí, Mauro? Bom, e aí, galera, é o seguinte, Diógenes, onde que a gente encontra, de repente, o seu material, alguma coisa, o pessoal quer saber mais, redes sociais e tudo mais? Vai mandar música tua da banda autoral pra gente botar pra veicular aqui também. Para a gente finalizar também, até porque, Vitelli, é o seguinte, o papo com esse cara aqui tem que ser uns 3 programas, mano. A gente tem que buscar outra hora. Tem que puxar outra hora. Mas aí, diz aí, como é que a gente encontra você nas redes sociais? Perfeito. Olha aí, Bem, pra quem quiser me ouvir, vocês entram em qualquer plataforma digital, se vocês digitarem Diógenes Dias, vocês vão ver 2 trabalhos que eu tenho lá e trabalhos paralelos que eu fiz com outros artistas, mas eu tenho 2 discos meus, né? E tô gravando um outro agora, finalizando. Eu tô agora, comecei a ter um projeto audiovisual que vai entrar agora, a partir do mês que vem, a partir do ano que vem, chamado Caminho Educado, que tem o apoio do Reginaldo Veras, que apoiou esse projeto. É um projeto audiovisual. Cara, tranquilo, o que é bom para a cultura a gente Isso, é um projeto que ele vai apresentar um vídeo semanal de 10 minutos aproximadamente durante 5 meses, sempre voltado para a educação. O deputado Reginaldo. Não, o Reginaldo ele está apoiando, mas os vídeos vão ter, vão ter uma pegada voltada sempre para a educação, com temas interessantes, entendeu? Por exemplo, a gente vai falar sobre como é que funciona eu conheci nesse meio aí de vídeo, etc, escolas que trabalham com cegos. Olha só. Né? Então, é um mundo muito diferente do que a gente imagina. Muito. A gente tem até uma colega aí, a Ginora Cansado, que trabalha com esse pessoal em Taguatinga. Exatamente. Então, assim, você tem professores que são cegos também.
Então é o seguinte, é mostrar esse tipo de coisa que tem a ver com a educação, cara, que tem a ver com o mundo que às vezes a gente não sabe que existe. Pô, a gente esteve entrevistando o Mano W aqui, que era da questão de Libra para surdo, mano. Então é Isso. bom trazer essa onda para cá, sim, até para passar pro público ouvinte esses universos. São universos, né? Universos praticamente paralelos. Aí você pensa que você tem uma criança que ela nasce cega, ela já tem que estar ali na escola desde que nasce, porque pela questão da precocidade, tem que já tem é diferenciado a maneira que você... Sim. E às vezes a gente não sabe como é que é essa coisa. Musicalização infantil, que é uma coisa também que as pessoas... E o cego tem essa questão da audição que é bem apurada, tem né? Também. A musicalização era muito voltada para criança, né? Para bebê também. Então, vamos falar sobre isso. Falar em bebê, cara, tem a... não vou me lembrar o nome dela, mas... que ela tem uma peça de teatro, quando eu até fui analista no FAC na época, que para bebê, cara, e o cara falou, vou fazer questão, foi aprovado, né, vou fazer questão de assistir, não uma coisa, Clarice Cardel, sim, né, eu falo aqui o nome porque é coisa boa mesmo, mano. É isso aí. E, cara, com teatro, com criança, com bebê mesmo, cara. E a interatividade, cara, é muito louco, velho. Você fala que o bebê vai fazer o que no teatro, mano? Rapaz, faz muita coisa. É muito bom. E cego, eu imagino que é muito faz louco, velho. Mas vamos lá, Mauro. Só finalizando aqui. Pode finalizar, meu irmão. Finalizando aqui, quem quiser entrar em contato aí comigo, você tem meu Instagram, Diógenes Dias DF. Instagram. A minha produtora, universofilmes.com.br. Universo Filme. No site. Como é que é? Do .br? universofilmes.com.br. Exatamente. E o que mais? Enfim, ali você tem acesso à minha produtora, que eu trabalho nessa área de audiovisual. E Instagram, Diógenes Dias DF, né? É isso. É nóis, irmão. Gratidão aí. E nessa, pra constar... Atitude de Fala na Rádio Cultura FM 100.9 com Mauro Rocha e Felipe Vitelli. Grato, Diógenes. Prazer. Cara, tem que chamar de novo, né, mano? Tem que chamar de novo. Muita coisa pra falar. Muita coisa. É bom, cara. É um universo que é bom que a gente pode passar. Sim. Que muita gente tem interesse, caiu. O Mauro, esse camarada aí, saca pra caramba.